Em 6 de fevereiro de 1944, Padre Aurélio Canzi chegou na então Vila Oeste. E desde essa data, sua presença não só abalizou a comunidade católica, como também deixou uma marca inapagável na vida dos moradores de São Miguel do Oeste. Quase cheguei aqui em 44, pedi colono, planta 1.000 pinheiros pela família. Teve algum plantar aqui? O João Manto, ele plantou 2.000, veja lá que maravilhosa. Disse assim, você planta 1.000 pinheiros e trabalha só para viver, que o resto vem tudo por conta. Essa mensagem que digo-te hoje, planta as nossas árvores. Nascido em Garibaldi, Rio Grande do Sul, no ano de 1915, estudou nos seminários de Santa Maria e São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ordenado no dia 10 de janeiro de 1943, passou a servir na sede da prelazia em Palmas. Mas são os relatos de pessoas próximas a ele que nos revelam aos primeiros capítulos de sua trajetória em São Miguel do Oeste. Nós viemos morar aqui no ano 1960, no dia 13 de setembro, o dia do aniversário do Padre Aurélio. Mas o Padre Aurélio era muito amigo dos Bernardi. Logo o nono Bernardi, a gente fez amizade com ele, porque eles eram amigos do Loura, que era meu cunhado. Trouxeram aqui para benzer a casa. E a partir daí a gente foi se comunicando, foi conversando. Depois o Venorino entrou na diretoria da igreja. Quando formou a igreja, né, conseguiram sempre. O falecido sogro primeiro, depois aí o falecido sogro morreu e ficou o Venorino. E ele, São Gotardo, sempre foi um privilégio dele, sempre gostou daqui. Mas nós era tudo, né? Que nem o meu marido era da diretoria, eu sempre participava das festas, das organizações da igreja, nas leituras, eu sempre colaborei na igreja também. Então, cada vez que ele rezava a missa, depois ele vinha para cá. Ele me gostava que era uma filha, sabe? Para mim, para ele, era uma filha. Penso ele numa pessoa muito sábia e sabia passar para os outros aquela sabedoria que ele tinha. E eu tinha muita assim, confiança nele. E muitas coisas ele ajudou, assim, muitas pessoas. Não, ele era uma pessoa positiva, né? Era daqueles que não guardava o que tinha que dizer, né? Ele era muito positivo. O que tinha que dizer, ele dizia, não mandava. Não mandava recado, como diz o outro, né? Eu conheci o Padre Aurélio desde os anos 50, 1950. Quando chegamos de mudança, ele foi o primeiro que nos visitou. No dia seguinte, ele veio de braços abertos e acolheu a nossa família. Em 7 de fevereiro de 1944, a Capela da Vila Oeste, que era subordinada a Itapiranga, passa a ser a terceira igreja reitorada de Palmas, a São Miguel Arcanjo. Afinal, em meio a tempos difíceis, a fé era uma força motriz para manter a comunidade unida, tornando-se um farol de esperança para a comunidade. No dia 30 de abril de 1950, foi instalada a paróquia e Padre Aurélio tornou-se o primeiro vigário empossado. Bom, para começar, o Padre Aurélio nós tinha, quando em 64, nós tínhamos um grupo de jovens que a nossa função era fim de semana sair no interior de São Miguel e nas casas das famílias, aqueles filhos, crianças que não eram batizados, nós trazia para São Miguel para o padre batizar, e foi uma coisa que foi criada por ele, né? Ele apoiou nós. Então nós éramos uma turma de, não me lembro, acho que 5, 6 solteiros, entre mulher, gurias e rapazes. Foi buscar, não sei, mas que ele botou o nome de São Miguel Arcanjo por causa dos madeireiros, né? Que só podia largar a madeira quando o rio estava alto. E São Miguel Arcanjo era, quase sempre São Miguel Arcanjo estava enchente. E depois dava quase todos os anos, nos últimos anos dele, tormenta, vendaval, pedra, dia de São Miguel.
Mas é porque o povo não respeitava, não fazia dia santo naquele dia. Ele disse até que o povo não respeita o São Miguel e Arcanjo fazer dia santo no dia dele, não vai parar. Mas se o povo começar a valorizar, não dá mais tormento e não deu mais, né? De São Miguel Arcanjo já continuava De setembro. Aqui não deu mais nada, olha, dá ao redor por tudo. E aqui não deu mais. Ele disse até que não respeitam o dia de São Miguel, vai continuar e depois nunca mais deu. Bom, sobre o Padre Aurélio. Bem, quando menino, eu tive a oportunidade de... Porque meus pais eram muito amigos, né, do Padre Aurélio, e ele me convocou para ser o coroinha dele, um dos coroinhas, né? Na missa sempre tinha 2, né? Então eu era um deles. E quando ele chamava nós, chamava nós tateto. Os coroinhas dele eram tateto. Mas o Padre Aurélio era uma pessoa que... Ele era um líder na comunidade. Era ouvido para tudo, né? Era polícia, Ele ditava as leis na cidade aqui na época. E era muito admirado, até hoje, né? Para atender a população em toda a região que foi designado, nos primeiros anos, ele deslocava-se sobre uma mula de estimação que o acompanhava até a divisa com o Paraná, rezando e medicando aos doentes. No caminho, ele se hospedava em casas de famílias que o recebiam durante sua passagem por diversas comunidades. Até perto do Beltrão, ele ia assim, até Mondaí, eu acho tudo a cavalo os primeiros anos. Quando tinha alguém doente, ele não media esforço para levar a comunhão. Ele fazia os inteiros, fazia tudo. O burinho dele, o burro, morreu, quebrou uma perna lá perto de Dionísio, que ele vinha vindo embora para casa. Ele tinha ido a Beltrão, ele ia a cavalo, burro, lombo de burro. E na volta, quebrou uma perna ali para cá de Dionísio. Então ele puxou do revólver, ele andava armado, né? Daí acabou matando, pegou a cela nas costas e veio embora. Mas a umas alturas ali, ele chegou no morador, daí alguém emprestou um cavalo para ele, daí ele veio embora a cavalo. Então ele queria que arranjasse aqueles ossos daquele burinho que morreu dele, né? Mas não existia mais nem ossos, né? Aquilo lá estava tudo podre, né? Que colocasse lá em cima da torre da igreja. Dessa nossa igreja. Da aqui. nossa igreja aqui. Em 1965, no dia da festa do padroeiro, foi lançada a pedra fundamental da Igreja Matriz. Um ano depois, iniciava-se a construção e em 1978, a obra foi inaugurada pelo vigário da paróquia, Alpídio Magrin. Nos 13 anos de sua construção, a obra grandiosa contou com a participação decisiva da comunidade. E o projeto foi elaborado por um arquiteto italiano contratado pelo Padre Aurélio. Foi muito batalhado e na época todo mundo ajudava. Olha, quando todos os sócios da comunidade, assim, do bairro, do centro, da colônia, todo mundo colaborava. Há quem recorde que a execução final da obra não agradou o Padre Aurélio, que idealizou uma torre ao lado da igreja, a qual nunca chegou a ser construída. Acho que essa torre ficava ali hoje, na frente na entrada daqui para lá, não tem aquela entrada ali. Ali era para ser. Até os cartões, os livrinhos que a gente recebia na época, tinha essa fotografia aí com a torre do lado, né? Quando foi construída essa igreja aqui, a igreja, o altar era para ser no centro da igreja. Esse era o projeto. E veio o bispo de Chapecó, mudou tudo, e daí não se falaram mais, né? Daí ele foi para a igreja do São Gotardo, Padre Aurélio. Ele foi para lá. E ele trouxe essa igreja, a planta, a ideia dele da Itália, que tinha ido na Itália, né? E o sonho dele era fazer o altar no meio. Daí não fizeram, ele começou a se revoltar, nunca mais ele subiu lá em cima, na igreja mesmo.
Ele rezava tudo na cripta, lá embaixo, no porão. A partir do final dos anos 50, Padre Aurélio também contribuiu com a construção da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que passou a ser local de grande aceitação pública para meditações e orações. Também foi doado uma companhia aqui na cidade, mas também, depois de uns certos anos, o cara esse queria o terreno de volta, porque também não pagava impostos. Mas daí, como passou para Mitra, eu acho, aquele terreno, então já não se pagava mais IPTU, essas coisas. A presença de Padre Aurélio na vida das pessoas e além das paredes da igreja. Seu compromisso com o bem-estar da comunidade se manifestava em obras sociais e educacionais. Recém-chegado à Vila Oeste, ele deparou-se com um surto de febre paratifoide. Transformou a casa paroquial em hospital com a ajuda de muitos voluntários e conseguiram contornar a situação após 8 meses, com o auxílio do médico Maximino Rezende. Nos primeiros anos que ele estava aí, bem no comecinho, não sei quantos anos, deu a febre amarela, tifoide aqui. Ele hospedava os doentes lá na casa canônica deles. E parece que ele ia buscar remédios em Mondaí, porque aqui não tinha. Como diz, ele foi médico, foi do professor, foi tudo, né? Então ele foi muito... Essa febre do tifo ainda foi dos anos 40, então nós só viemos para cá em 50, né? Então, mas lá no Rio Grande também tinha essa peste, mas era menos, né? A situação motivou a construção do primeiro hospital em 1948. Com a chegada, a pedido do Padre Aurélio, das irmãs do Instituto Maria José de São Paulo, que assumiram a direção do Hospital Sagrado Coração de Jesus, inaugurado em 1950. Incentivador da educação, Padre Aurélio, com o apoio do então prefeito Olímpio Dalmagro, no ano de 1957, convidou os irmãos lassalistas para a implementação do educandário Colégio Peperi. E em fevereiro de 1959, Padre Aurélio abençoa a implementação do Ginásio São José, da Congregação Jesus Maria José. O CTG veio por causa dele, o Colégio das Irmãs também, o Peperi ele que trouxe. Então essas coisas ele batalhou. Depois, ele doou terreno para o Hospital Sagrado Coração, me parece que ele deu também. Tinha muitas terras, não sei se era da igreja ou era dele, ele doava, né? E ele podia chamar ele de madrugada, que fosse frio, tinha alguém passando mal, ele levantava e ia. Padre Aurélio não se limitou ao sacerdócio. Também foi um líder político, contribuindo para a emancipação e estruturação do município. Manteve-se filiado ao Partido Libertador de 1947 a 1964 e foi o filiado ficha número 1 do PMDB em 1980. Apoiou a fundação da Sociedade de Amigos de Vila Oeste para lutar pela emancipação política de São Miguel do Oeste, que ocorreu em 15 de fevereiro de 1954. E, na primeira eleição do município, elegeu-se o vereador mais votado com 144 votos, contribuindo para a criação de diversos distritos na região. Ele era em tudo, foi vereador, foi tudo. E ele foi vereador, mas ele aguentou ali os anos dele, depois não quis mais participar em política, né? Porque diziam que padre não era para se meter em política, que não sei o quê. Então ele ficou fora, né? Além de suas contribuições sociais e políticas, era apaixonado pelo esporte. Participou da primeira diretoria e doou terreno para a fundação do Clube Esportivo Guarani, que hoje leva o nome do estádio de Padre Aurélio Canzi. Sua paixão e dedicação inspiraram gerações tradicionalistas.
deixando um legado que ecoa nos corações de todos com a doação do terreno e escolha do nome do CTG Porteira Aberta, uma vez que esteve como primeiro patrono do Centro de Tradições. É o CTG. O CTG. Porque trouxe justamente que se unir. Deu o nome também, aponta a Porteira Aberta, porque abre o coração para todo mundo. A partir do final da década dos anos 70, Padre Aurélio passou a dedicar-se mais para a comunidade de São Gotardo, onde conquistou grandes amizades. Participou da construção da primeira igreja em 1963 e da atual igreja, inaugurada em 1977. E lá, atendeu a seus fiéis até os últimos anos de vida. Foi uma reunião entre o Ricardo Piscinato, Hildo Bertamoni e Olímpio D'Almagro. Estávamos reunidos ali na oficina madeireira deles lá, de construir uma igreja aqui em São Gotardo, que não tinha igreja ainda. Então chamaram o pai. O pai foi para cima e disse, eu quero ver o que tem ali que me chamaram. Daí diz o Olímpio D'Almagro, Bernardi, eu ouvi dizer que você tem uma terra bonita ali, dá para fazer uma igreja, você vai doar terra para a igreja? Daí ele pensou, veio de volta, disse, mas tinha que falar com o Padre Aurélio. Não, o Padre Aurélio vai saber depois. Então falou com a mãe, daí a mãe concordou. Daí ele chegou de volta assim, diz, eu dou a terra, mas o Ricardo Piscinato faz a igreja. Da madeira. Da madeira constrói a igreja, que é de madeira. Né? Então foram falar com o Padre Aurélio para ver se autorizava construir a igreja. Aí o Padre Aurélio veio ver ali no meio de um piconzal, ali encheu a batina de picão. Daí foram ver, não, diz, pode construir. E daí começaram a construir, em 63 já fizeram a primeira festa, e daí continuou, né, as festas cada ano, né? E o Padre Aurélio sempre ali ajudando, cuidando, observando como se fazia, né? Aos 57 anos, Padre Aurélio foi acometido por um derrame cerebral que atingiram sua fala, o que o impossibilitou de manter a vida ativa como tinha até o momento. Em 7 de junho de 1990, o Extremo Oeste perdeu um de seus maiores líderes espirituais e sociais. Faleceu aos 75 anos por insuficiência cardíaca e parada cardiorrespiratória no Hospital Maternidade Vitória Missen. Que daí foi feito na cripta, mas daí era pequena, não ia caber todo o pessoal. Daí foi feito na frente ali da Porque na igreja ele não queria, né? Não queria entrar na igreja, em cima. E como ele também sempre dizia, porque fizeram na igreja matriz, tem um espaço, na cripta atrás ali do altar, um espaço assim para enterrar os padres, no caso, que morressem aqui. Mas como ele não queria, ele disse que ali ele não queria, porque não aceitaram como ele queria construir a igreja. Por isso que daí foi sepultado na gruta. Hoje, o legado de Padre Aurélio se mantém presente em cada vida que ele tocou e no dia a dia da população que, décadas depois, se beneficia de suas ações visionárias. Eu lembro dele com saudade, com admiração e grata por ter podido assim fazer parte da vida dele. Ele, veja bem, para nós que trabalhava como coroinha, eu era menino, rapazinho, ele impunha as coisas, ele não mostrava os dentes, ele era rígido com a gente. E eu me criei assim também, a minha família foi assim também. O Padre Aurélio foi um cara inspirador, porque a gente não conhecia certas coisas e ele inspirava, dizia é assim é melhor, e a gente fazia, tudo dava certo.
personalidade forte e decidida, a devoção e amizades deixaram uma marca eterna na comunidade de São Miguel do Oeste, inspirando gerações pela garra e empreendedorismo. A mensagem é a seguinte: o povo que me escutou, que os guarde no seu coração essa mensagem de fé, de esperança e de trabalho.